Algo se organiza, se movimenta. Toda atenção a este momento. Vai nascer um botão, ele crescerá e com muita força explodirá em uma linda rosa vermelha. Desabrochará então, no ápice de sua abertura. Indubitavelmente, veremos até o seu miolo. Assim, quando a sua extensão de curvatura for tamanha, acionará o seu botão de liberação de perfume. Não terá mais para onde se expandir. Observaremos seu potencial pelo peso do seu corpo, fazendo curvas sobre o pestilo. Este estará arrepiado de tantas pontinhas sobre o galhinho verde que o sustentará. Até apontar para o chão, estará carregado de pétalas. Então um dia, lentamente, a rosa voltará a se empinar para o sol. Sobre o fino pendão de cor esperança recuará o corpo. Espantada com esse efeito, olhará para o céu, despediciar. Suas pétalas com frescor genuíno que há muito não se via, resolverão em uníssono diminuir de tamanho, ficando assim no cerne da flor, até que se tem um minúsculo pontinho verde, igual a um mosquitinho. Quanta saudade ela sentirá da vida. De Fabiana Pleche, Anete do início ao Alzheimer. Então, quando a gente engravida, a gente passa por algumas situações de modificação. Pessoas nos dizem: olha, você ainda não viu nada. Quando você chegar no 3º trimestre da gestação, seu bebê vai começar a esticar na sua barriga. Você não vai conseguir dormir, nem sequer respirar, porque ele toma todo o seu pulmão. E quer ver coisa ruim? É quando ele nasce, porque se você dormiu até ali, até então você não dorme mais. E parece que as profecias começam realmente a se realizarem. Por quê? De fato, você é um e começa a se transformar em 2. Eu escuto alguns relatos durante a minha caminhada e teve um que eu achei assim muito interessante. A pessoa me falava assim: existe dentro de mim uma outra pessoa. Tem uma pessoa dentro de mim. E eu fiquei assim, eu digo, nossa, que coisa mais interessante. Imagina a cabeça de uma mulher quando faz o processo de evolução, o que é que ela não sente. No crescimento dessa nossa criança, começam a dizer, vai chegar a fase da aborrecência. E eu realmente não gosto dessa palavra. Eu acredito que adolescência é deixar ser adolescente, deixar adolescer. Muito simples. Eu sempre faço alusão a Evelyn Barsoff, naquele livro Mães e Filhas, quando ela fala dos lutos, das transformações entre a mãe e a filha. A criança, né, que agora já é uma moça ou um rapaz, vai crescendo, e vamos supor que dê certo, que seja uma menina estudiosa ou um rapaz cortês, as pessoas cuidam de dizer, fulana teve muita sorte, o filho dela é fantástico. Caso essa criança não atenda às necessidades, às exigências, vamos dizer assim, social, a pessoa cuida de dizer, teve mãe de menos. Há também aqueles que dizem, teve mãe de mais, né? Super protegeu. Essa moça não vai dar certo porque você foi uma mãe muito intensa. Não deixou que ela criasse realmente asas. E aí eu vejo que um certo dia ocorre aquela tal da tão falada síndrome do ninho vazio. Quando assim, a definição mais interessante que eu percebi foi no livro Perdas e Ganhos, da Alia Luft. Ela disse o seguinte, que quando ela teve os filhos saindo de casa, ela teve 3 filhos, a gaúcha escritora,
E ela diz assim: quando os meus filhos saíram de casa, eu comecei a transformar os quartos dele em ateliê. E aí eu fiz um ateliê de pintura, mas eu não pintava. Eu fiz um ateliê de costura, mas eu não costurava. E tinha um ateliê de estudo, né? Então ela foi transformando a vida. E as pessoas diziam para ela: Lia, para que essa casa tão grande? Né? E ela disse: eu não merecia uma casa tão grande, né? E era meu direito, eu podia ter essa casa tão grande. Mas o ponto principal do meu vídeo de hoje é para falar para vocês a gente passa todo esse processo de evolução, mas chega um ponto em que o processo natural seria: nasce, cresce, desenvolve, amadurece e morre. Mas a doença, por exemplo, quando chega, a exemplo da doença de Alzheimer, ocorre a involução. E aí eu pergunto: será que nós, enquanto filhos, estaríamos prontos para ter essa ótica com a mãe que tem aquele olhar que diz sempre assim: a verdade, nada mais que a verdade, somente a verdade. E essa mãe olha no nosso olho e diz assim: quem é você? O que eu estou fazendo nessa casa? E aí o mesmo processo que a gente viveu, que ela viveu conosco na barriga, com toda a evolução e com todas a falta de manual, né, para ser mãe, será que a gente vai viver também esse mesmo processo de involução? De ver a mãe fazendo suas perdas de memória, sua dificuldade com o movimento, com o deambular. Será que a gente está pronto realmente para enfrentar essa situação? Será que a gente vai ter todo esse mimo? Eu lembro que eu passei a comprar um enxoval rosa seco, eu lembro que eu passei a estudar sobre a doença de Alzheimer, assistia filmes e, enfim, eu me preparava para deixar de ser cuidada para ser cuidadora. E com vocês eu vou deixar uma história de uma prima linda que vem lá da cidade de União dos Palmares, que está na 8ª década de vida, caminhando para a 9ª década. E lá de União dos Palmares vem a dona Violeta Sarmento Cleche com essa mensagem: não penetro no porquê de estar aqui, transcendo o ser que opina o existir. No espaço sinto uma proposta, sempre caminhar antes de partir. Em cada passo eu me prometi nunca o caminhar olhando para trás, pois este jamais será meu jeito, tampouco assim me achei capaz. É bem verdade que a vida tem seus truques, desconfiada quase sempre fico, ignorante do que pode acontecer numa trajetória feliz e sem castigo, pisando com meus pés firmes e fortes, sigo em frente, ereta e confiante. A tristeza perpassando bem distante, vejo-me quão longe estou da morte.